O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, versículos 5 a 14. Irmãos, nós temos meditado em trechos aí do Velho Testamento, eu tenho feito isso, o pastor João Paulo está meditando no Novo Testamento, mas em função da classe única do domingo passado, eu creio que é necessário uma meditação como essa hoje de manhã, não é? Estamos aí meditando em Salmos, depois a gente volta, né? Então, por quê? Porque a classe única tratou dos evangélicos e as ideologias. E aí, então, as conversas durante a semana, algumas dúvidas. A intenção foi mostrar aos evangélicos aqui, aqueles que estavam participando, a história, para que o evangélico não fique usando termos como fascista, comunista, genocídio e outras coisas mais, sem ter a mínima ideia do que está falando. Para que os cristãos tenham uma postura com relação às suas escolhas. Por quê? Nenhuma ideologia está acima da palavra de Deus. Nenhuma escolha está acima dos princípios do reino de Deus. Essa foi a intenção em estudarmos aqui em classe única. E essa palavra vem complementar agora, porque é uma aplicação, né? Nós temos esses desafios, acabamos de cantar, esse é o desafio para a mocidade. Essa pregação não é só para jovens, é para toda a igreja. Então, há que se ter uma resposta de vida diante daquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós. Mateus 24, 5 a 14, vamos meditar o que fazer enquanto é tempo. Palavras de Jesus aí. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus amado, nosso pedido constante é que Teu Espírito Santo ilumine na nossa mente esta palavra que Ele mesmo inspirou no passado. Nós pedimos que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que a Tua palavra se torne vida nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. É lógico que você não vai usar agora aqui o celular, né? Eu vou só dar um exemplo. Aliás, gente, preocupando, hein? Os diáconos dizendo, pastor, a gente dá uma andada aí e vê que tem celular sendo usado. Não tem nada a ver com o culto não, viu? Olha, se você vai mandar o link do culto para alguém, Deus abençoe. Se você vai passar uma mensagem para alguém aí que está ouvindo no culto, Deus abençoe. Mas se você está usando o celular na hora do culto para outras coisas, Deus o perdoe. E coloque temor no seu coração. Porque nós servimos ao Deus vivo. Nós não precisamos de imagens nem nada para crermos nesse Deus. Mas Ele está aqui. Criticamos aqueles que usam imagens porque eles precisam desse apoio para exercitar a devoção. Mas caímos no erro perigoso de não termos devoção porque nós não estamos enxergando algo visível. Deus está aqui. O Espírito Santo é Deus, Ele está aqui. Ele nos leva a Cristo Jesus, e Jesus diz que Ele é o Emanuel, Ele está aqui. O Pai Todo-Poderoso se revela na própria natureza, Ele está aqui. Tenha o temor de Deus diante da sua palavra. Então, Ele está dizendo, se eu usasse agora, vamos acessar aí as mídias nos nossos celulares. O pessoal que está em casa, quem sabe assistir um jornal antes ou vai assistir depois. Durante o dia, nós temos aí tantas matérias jornalísticas sérias, ainda tem algumas, não é? Mas se você acessar, quer ver, eu vou fazer um resumo, guerras, terrorismo,
conflitos e embargos, genocídio, tremores de terra e terremotos, enchentes, ameaças de tsunamis, doenças e enfermidades, violência na sociedade, violência dentro de casa, perseguições religiosas, fenômenos inexplicáveis. Tem gente rumando para alguns lugares da terra porque encontraram buracos e sai som de lá e diz que são os demônios, são as almas penadas que estão falando ali. Outros correm para outros lugares porque tem aí troado alguns sons pela atmosfera e alguns enxergando nisso anjos, não é? Outro dia vi uma foto que alguém mandou aí de uma nebulosa e alguém conseguiu enxergar ali a Jerusalém celestial e Jesus já vindo, foi anunciado, e atrás disso muitos vão. Jesus é claro nesse texto que nós vamos ler agora. E aí para nós chega a ser constrangedor, irmãos, que estejamos assustados diante dessas coisas. É lógico que a gente toma o impacto de uma notícia, mas precisamos conhecer, entender, aceitar aquilo que o Senhor Jesus nos revela na sua palavra, desde a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, apontando para a chegada do Messias, e depois com ele e a igreja nascendo. Tudo aquilo que está acontecendo, irmãos, já está na Bíblia. É sobre isso que eu quero meditar hoje de manhã. Nos versículos anteriores ao texto que nós vamos estudar em Mateus 24, versículos 1 a 4, Jesus está no templo e os discípulos estão encantados com o templo. Orgulho de Israel, não é? A morada de Deus. E Jesus profetiza aquilo que iria acontecer daí 40 anos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Essa profecia de Jesus se cumpre, mas Jesus estende nas suas palavras aquilo que está se cumprindo na história e continuará se cumprindo até a sua volta. Mas perceba que no versículo 4 de Mateus 24, ele diz: vede que ninguém vos engane. Esse é o tema que nós vamos desenvolver aí dos versículos 5 a 14. Depois do texto que nós vamos meditar, dos versículos 15 a 51, Jesus fala sobre os aspectos do último dia. Cita Daniel, na verdade, é uma fusão daquilo que já está profetizado no Velho Testamento, e ele projeta para as últimas coisas. Ele vai revelar isso depois a João na ilha de Patmos, no Apocalipse. Eu não coloquei aí, mas você anote, leia o capítulo 25, porque ali Jesus vai contar parábolas com relação ao final dos tempos e vai falar sobre a chegada do seu reino. Jesus é bem claro aqui. Por isso, essa é uma mensagem urgente, irmãos. A igreja não pode perder seu tempo precioso e valioso, nem como comunidade e nem individualmente, quando está espalhado aí no dia a dia pelas estradas da vida. Nós temos uma tarefa urgente. Vamos lidar com as coisas que fazem parte da vida, mas elas não podem ser prioridade, elas não podem estar acima da missão que nós recebemos do Senhor Jesus. Então, o que fazer enquanto é tempo? Primeiro, ter a conversão genuína em Cristo Jesus. Veja aí o versículo 5, ele diz: muitos virão em meu nome. E aí, então, esses que virão no nome dele, ele está falando com os discípulos, vão usar de um dispositivo que Jesus usava, o termo eu sou. Quando Jesus dizia eu sou, judeus mais radicais pegavam em pedra para atirar neles, porque eles identificavam aquela palavra como a palavra do grande eu sou lá no Antigo Testamento para Moisés. Eu sou o que sou. Quando Jesus dizia eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, esse eu sou é a identificação divina. Ele é Deus e ele é homem. E ele diz: muitos virão usando desse dispositivo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus revela o seu infinito amor justamente em Cristo Jesus. João 3,16, nem vou ler aqui. A igreja vai falar para mim. Vamos lá. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai, o Espírito Santo, o Filho, elaborando esse projeto da salvação desde toda a eternidade, mistério da fé. Atenção, pessoal que está estudando aí na classe de catecúmenos, né? Aceitamos pela fé. Há muita especulação.
eu acho até ousadia querer saber o que é que Deus fazia antes de revelar-se na palavra. Sabe, são elucubrações, são estudos que a mente humana vai fazendo, mas muitas vezes entra pelo caminho da heresia. E aquilo que nós temos na palavra de Deus, ele deu o seu filho, esse filho vem ao mundo, e ele diz, eu sou. Então levantam-se, já antes de Jesus existia, no tempo de Jesus também, e depois de Jesus, muitos falsos messias. Alguns levaram grupos a fazer coisas radicais, como suicídio coletivo, lá no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos e agora no nosso tempo. Jesus chama atenção para essa estratégia incansável do diabo. Ele quer fazer com que o ser humano se confunda e não encontre a verdade da salvação. Então é preciso realmente que o meu coração, o seu coração esteja convertido a Cristo Jesus, para que não nos percamos. Ele chamou a atenção disso. Ele diz, vão aparecer. Irmãos, alguns de nós têm se confundido algumas vezes. Eu creio que aqueles que são bem maduros, mesmo que veja algo aqui, agora, nesse momento, pairando entre nós, andando entre nós, fazendo coisas maravilhosas, não vão se confundir, porque saberão no seu íntimo, por causa do discernimento e a ação do Espírito Santo, de que não é o Senhor Jesus. Jesus não pisa mais na terra, a não ser no dia do seu retorno. Ele revelou-se em uma visão a Paulo. Ele revelou-se numa visão a João. Mas Jesus não volta fisicamente, a não ser quando ele for para colocar o fim nas coisas como nós conhecemos, inaugurando de vez o seu reino. E aí então haverá separação entre os salvos e os não salvos. Irmãos, como acreditar como crente, então, em algumas coisas que estão sendo inventadas dentro das próprias igrejas? O Senhor Jesus nos adverte aqui sobre esse cenário com falsos cristos e falsos messias. Eu pensei em fazer uma relação. Depois eu pensei, Senhor, eu não vou perder tempo nisso, porque o povo tem internet, vai ver. Quantos nós temos? Teve um que se levantou há pouco tempo como Jesus. E o número símbolo dele era 666. Esteve no Brasil, muitos foram atrás dele, deram dinheiro a ele. Morreu de uma doença natural. Nos alegramos nisso? Não. Nós temos muito temor no coração. E é preciso realmente que a nossa conversão, afinada com a palavra de Deus, nos dê essa segurança de estarmos nos alimentando da presença dele dia a dia, ouvindo a voz dele. Por isso, igreja amada, o plano de leitura da palavra de Deus, para ler todos os dias os capítulos de uma forma sistemática, é para o conhecimento intelectual da palavra de Deus, mas há que se ter um momento devocional, da meditação na palavra, o momento da oração para falar com o Senhor. Ele ensinou os seus discípulos desse caminho. Ele disse que estava com eles e depois que partiria, mas continuaria com eles. A conversão genuína é um instrumento que Deus nos dá para termos esse discernimento. Se você ainda não tem certeza disso, se você ainda não deu esse passo em direção a Jesus, novamente me coloco à disposição com os pastores, os presbíteros, os irmãos da igreja. Nos procure para conhecer um pouco mais e dizer, eu quero ter esse Jesus como meu Salvador. Sabe por quê? Porque você não vai se enganar quando outra voz surgir. Em João, no capítulo 10, versículos 27 a 30, o Senhor Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O diabo trabalha na fertilidade da mente do ser humano depois da queda, e para desviar o ser humano do alvo da salvação, ele levanta dentro da própria religiosidade instrumentos nas suas mãos, que falam em nome de Deus, que usam a palavra de Deus. Eu vim do Paraná, você sabe. E para nossa vergonha, no Paraná tem o Henri Cristo. Eu segui ele, gente, na praia. Não perdi a oportunidade. Ele estava lá com algumas reencarnações
de Pedro, reencarnação dos discípulos. Eliane estava comigo, Eliane disse: Eliseu, me poupe, vou tomar sol. E eu fui ouvir esse homem. E a multidão o prensou contra as ondas. E ele enfrentou a multidão citando Bíblia o tempo todo. Um charlatão. A gente sabe disso. Alguém que tem se apropriado da palavra de Deus, mas alguns especialistas, alguns estudiosos dizem que já não está mais nessa fase, ele acredita realmente naquilo. Uma das coisas piores que pode acontecer à mente humana é quando ela é corrompida pela mentira, porque ela passa a acreditar na mentira realmente. Alguns que dizem que alguns mentirosos que hoje vivem de mentira, se forem colocados sob o teste do detector de mentira, vão ser aprovados, vão conseguir, porque vivem a mentira como se fosse verdade. E alguns têm encarnado nesse papel de Messias, e Jesus aponta isso para os seus discípulos. E por extensão, o Espírito Santo aplica no nosso coração: creia somente em Deus. Ele nos toma nas suas poderosas mãos. É Ele quem salva a sua alma. É Ele quem garante o perdão sobre os seus pecados. Ele é aquele que se manifestou para nos tirar do reino das trevas e levar para o reino da sua luz. O apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 9, escreveu assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não é você quem vive mais, nas palavras do apóstolo Paulo, é Jesus. Mas é preciso essa conversão. Os discípulos vieram de várias direções, de várias formações, chegaram a Jesus cruz na sua vida espiritual, eram pessoas complicadas no trato, mas eles entregaram a sua vida a Cristo Jesus, seguiram a Cristo Jesus, foram alcançados pela misericórdia de Deus. A ação do Espírito Santo os transformou em discípulos que dariam mais tarde a vida por este Jesus e pela pregação do Evangelho. Aquele que é convertido de verdade não vai se confundir. Palavra alerta: olha, se possível, poderiam enganar até os eleitos, mas aquele que tem um compromisso com Deus não vai se confundir, não vai temer nada, sabe? Apresentado o estudo, as ideologias, então a preocupação de alguns, mas e aí, o que vai acontecer? E se proibir o Evangelho? Ouça a voz de Jesus, obedeça a Jesus e faça aquilo que Ele quer na sua vida. Os discípulos o fizeram. João escreve ainda na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o que é que nós vamos fazer enquanto é tempo? Vivermos uma vida de conversão genuína. Em segundo lugar, ter a confiança absoluta em meio às lutas. Veja agora os versículos 6 a 8, porque Jesus, ele fala de uma forma tão atual, que se você pega esse capítulo 24 e 25 e o apresenta à mídia hoje, você vai ver que todas as coisas estão, algumas até mesmo em detalhes escrito ali na visão do Senhor Jesus. Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer profecia de Jesus, porque profecia parece mais coisa do ser humano mesmo. Jesus é Deus. Ele não está profetizando como os outros homens. Ele é Deus, ele conhece todas as coisas do universo, passado, presente e futuro. Ele conhece todos os corações da humanidade. Quando ele estava aí, aqui no ministério terreno, ele sabia o que os homens e mulheres pensavam, aquilo que estava no coração. Mas Jesus, então, vamos usar o termo profecia, profetiza de uma forma tão acertada e minuciosa. Ele diz aos seus discípulos naquele momento: vocês vão ouvir falar de guerras, porque ainda não estavam em guerra. Estavam sob a dominação romana, mas Jesus está dizendo: há guerras em outros lugares, vocês vão ouvir falar de guerras, ou então de ameaça de guerras, mas ele diz: não se assustem. É necessário que isso aconteça, para que venha o fim determinado por Deus. Ele está falando aqui de um processo que na história vai se desenvolvendo dentro do projeto de Deus. Ele diz: é necessário. Não é fatalismo. Ele não está dizendo aos seus discípulos: não façam mais nada. Vamos cuidar da ecologia, gente. Vamos cuidar, foi Deus que criou.
Mas, gente, esse mundo caminha para o fim. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Estas coisas são realidade. Lutamos contra a doença, procuramos o médico, os medicamentos, né? Com gratidão no coração, que a inteligência humana desenvolveu. Mas, irmãos, a morte é uma realidade. Deus não nos criou para morrer, mas Jesus está dizendo, esse processo é necessário, vai se levantar, desde nação contra nação, reino contra reino, o mundo experimentará fome, já tinha no tempo de Jesus, mas ele está dizendo que as coisas haveriam de se acentuar mais, porque isso atingiria toda a terra, mas no versículo 8 ele diz, mas é o princípio das dores. Não tem como fazer conta. Tem gente que, uma coisa me preocupa dentro da igreja, põe um rótulo, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo, e a própria igreja começa a se dividir. Gente, vai acontecer, já está acontecendo e acontecerá. Jesus disse, já é o princípio. Já com ele já começou. Com os seus discípulos e com a igreja do Senhor Jesus pela história. Nos tempos dele, no tempo dos apóstolos, no nosso tempo. Sempre houve tensão. Sempre houve polarização entre nações, dentro da própria nação. Eu estou dizendo, dentro da própria igreja há polarizações, para nossa tristeza. Há uma classificação, esse aqui é não sei o quê, esse aqui é não sei o quê, porque esse acredita desse jeito e esse acredita desse jeito. Que tristeza! Essa divisão está no meio da igreja justamente para ameaçar a unidade. E no mundo isso funciona. E não tem jeito, há uma polarização. Você pega todas as ideologias, como nós estudamos, e você chega a duas posições hoje. Isso é o mundo. E o mundo age de acordo com este interesse. Coisa de ser humano. Direita e esquerda. Não, mas tem um centro. Não, mas o centro-esquerda, aí tem um centro da direita. E aí por aí vai, irmãos. É tudo interesse humano. Um jogo que Deus está dizendo faz parte da história. O ser humano precisa ouvir, então, a mensagem da salvação. É preciso que nós tenhamos confiança absoluta em meio às lutas, sabendo que Deus nos deu uma tarefa para fazer. E esta tarefa é pregar o perdão, o arrependimento e a salvação. Podemos lançar um desafio. Não fale sobre política com ninguém, sem o compromisso de ter apresentado Jesus como Salvador a essa pessoa. Não discuta coisas de economia, aquilo que acirra os ânimos, que azeda um almoço de família, sem antes falar do amor de Deus. Mostrar os efeitos daquele que ama a Deus. Em João capítulo 3, versículo 17. Nós lemos que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus chegou em meio a uma convulsão histórica. Mas era o tempo dos gentios, a plenitude de acordo com o plano de Deus. A história foi preparada, os reinos se levantaram como que preparando o caminho. E vem João Batista e diz, ele vem aí. E Jesus chega. Agora, do mesmo modo, Jesus está dizendo que esta história será conduzida até que ele venha. E nessa condução, nós passaremos por lutas e por dificuldades. Mas nós precisamos dizer a este mundo tão pecador, que Jesus está voltando, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-lo, confessar Jesus como Salvador, expressar os frutos dignos de arrependimento. Jesus diz, tudo isso é necessário, vai acontecer. Não há como fugir destas coisas, mas viver intensamente este evangelho, porque exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há pecado que Deus não possa perdoar. Olha a mensagem que a igreja tem. Irmãos, nós estamos orando, e eu desafiei aqui há poucos dias, vamos orar pelo poder executivo, judiciário, legislativo, pelas autoridades na esfera federal, estadual e municipal, vamos orar. E a nossa oração tem que ser no sentido de que essas vidas se arrependam, aqueles que estiverem em pecado e em crime, enquanto é tempo, porque a ira do Senhor vai se derramar sobre a vida dos corações endurecidos. A igreja precisa orar. A igreja precisa se unir.
diante do Senhor. Você viu aí a divulgação, daqui a pouco eu falo novamente, mas já está nas mídias, está no site da igreja, a campanha mundial de oração. Começou no dia 18, chegou um pouco atrasado para nós, mas vai até o dia 28. Atrele-se a esse tempo de oração. Ore pelo mundo. Já oramos pela família, já oramos pela educação, já oramos pela justiça social. Vamos orar pela economia. Irmãos, orar. No meio disso tudo, sabendo que nós estamos numa batalha, nós não podemos estar numa posição de quem está deitado numa rede, quem está jogando ping-pong, quem está descansando no meio da guerra. Nós estamos em guerra. E na guerra morre gente, sofre gente. Mas nós temos um objetivo: falar ao mundo que Jesus é o Salvador. Dizer ao mundo que Ele dá perdão sobre os pecados. O Evangelho hoje, em alguns aspectos, está tirando fora. Outro dia eu vi uma postagem, alguém criticando a igreja do dia de hoje. Eles ainda falam em pecado. Eles ainda falam em arrependimento. Deus é amor. E essa é a mensagem que está aí. Um engano muito grande. A igreja foi levantada para falar da salvação em Cristo Jesus. E por isso vai pagar caro, como sempre pagou. Em alguns lugares até com a própria vida. Para dizer que Jesus Cristo é o Salvador. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse cenário em que Jesus está plantado com os seus discípulos, ele está preparando a mentalidade dos seus discípulos para irem em frente com esse evangelho. E salvo engano meu, daquilo que tem estudado, apenas o apóstolo João não morreu de uma forma, como consequência de perseguição e de martírio. Me parece que somente ele, velhinho, morreu de causa natural. Os outros todos passaram pela trilha do sacrifício. No tempo de Jesus, João Batista, e você se lembra da mensagem do pastor João Paulo, perdeu a cabeça, foi decapitado. Jesus foi crucificado. Pouco depois, Estevão foi o primeiro mártir considerado o evangelho. Depois, Tiago e outros mais. Jesus está dizendo, vai ser assim. Mas ele nos garante a vitória final. Ele nos garante que a igreja vai em frente com esse evangelho, mesmo gemendo. Ela vai anunciar a salvação às Marias Madalenas, aos ladrões, aos Zaqueus, aos carcereiros do nosso século. A igreja seguirá em frente, aproveitando as oportunidades, mesmo que seja no momento de crise, para apresentar ali o evangelho, como nossos irmãos no passado fizeram, porque nós vamos completar 140 anos, porque alguns pagaram caro para que a gente chegasse aqui. Somos chamados para isso, irmãos. Crermos de fato que fazer enquanto é tempo, sermos convertidos mesmos a Jesus, termos a confiança absoluta em meio às lutas. Em terceiro e último lugar, o que fazer enquanto é tempo? Perseverar até o encontro com Jesus. Sim, porque ou você vai encontrar com Ele morrendo, seu corpo vai para o chão, e seu espírito vai para Deus, é o que a Bíblia nos ensina, ou você vai se encontrar com Ele mesmo, Ele voltando para nos buscar. Mas a realidade aqui que Jesus diz aos seus discípulos é de que a vida, nos versículos 9 a 14, seria marcado pela fidelidade, com tribulação, com morte, com ódio. Nações odiando nações, porque a matiz de uma é cristã, porque a uma é simpática ao evangelho, desperta um ódio e muito motivo de guerra tem sido plantado por causa do escândalo no evangelho. Ele diz que os falsos profetas, ele já tinha dito antes, continuarão fazendo o seu trabalho, enganando a muitos, e aí a iniquidade vai se multiplicar de tal forma que ele diz que o amor vai se esfriar. Sabe o que significa isso? A vida do outro não tem mais valor nenhum, é como se fosse um objeto. Jesus estava preparando seus discípulos, porque alguns deles foram levantados em estacas e tiveram seus corpos incendiados. Eram usados como chamas
para alegrar orgias e bacanais dos Césares da época. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos que esse valor do amor estaria sendo retirado da mentalidade humana, mas ele diz, mas aquele que continuar firme até o fim. E essa perseverança aí, ela é alimentada pelo próprio Espírito Santo, é Deus quem persevera por nós. Ele diz, a salvação está garantida, porque o Evangelho vai chegar a todas as nações. Eu gosto disso aqui, é simplório, mas falaram para mim na minha juventude, mexeu comigo. Sabe, dizendo assim, já imaginou você está pregando o Evangelho para o representante da última nação que não conhecia, e quando se completar isso, Jesus diz, virá o fim. E quando você fizer isso, Jesus voltar. Já pensou nisso? Já pensou uma ação da igreja em acionar e investir nos missionários, na ação missionária, em campos missionários, de tal forma que tenha, sabe, o alcance desse evangelho como garantia do retorno de Cristo Jesus. Deus salva exclusivamente em seu Filho, essa é a nossa mensagem. São 2000 e tantos anos, continuamos sendo perseguidos, mas a chamada de Jesus é perseverem. O maior grupo religioso do mundo que é perseguido são cristãos, e aqui você põe todos aqueles que confessam o cristianismo. Portas Abertas fez um levantamento de que já passa de 35% no mundo, e milhares dentre esses, têm sido perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Jesus está dizendo, não tem novidade para nós, está aqui. Parentes vão entregar parentes, porque vão amar outras coisas acima do Evangelho. Alguns serão denunciados como criminosos. A igreja de Cristo Jesus, eu e você, os discípulos receberam essa mensagem e passam para nós através da palavra. Nós somos chamados para perseverarmos até que a morte nos leve ou até que Jesus nos encontre, porque nós somos e existimos para seguirmos em frente. Não olhamos para trás, já colocamos a mão no arado, em frente, caminhando valorosamente. Em João capítulo 3, versículo 18, nós lemos, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é conosco quem vai ser salvo, não é com Deus. A nossa tarefa é pregar, a salvação não é universal. Nem todos serão salvos, mas a pregação do Evangelho é universal, porque nós não sabemos, somente Ele sabe. E então o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos de que se levantariam religiões e mais religiões, e materialismo, e ateísmo, tudo funcionando na história da humanidade como cortinas de fumaça para esconder a força do Evangelho. Persevere. Nós vamos perseverar nesse caminho. Em Atos capítulo 4, versículo 12, debaixo da pressão, Pedro se lembra dessas palavras de Jesus. Eles eram perseguidos por religiosos judeus, eles eram perseguidos pelo poderio de Roma. Era para negar o nome de Jesus, não preguem mais, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos. E ele diz então em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus é poderoso. O seu sangue foi derramado na cruz e é o único meio que existe para limpar e apagar os nossos pecados. Irmãos amados, o que nós vamos fazer enquanto é tempo? Manifestar uma conversão genuína a Cristo Jesus. Termos confiança absoluta em meio às lutas e perseverarmos até o final, para que Jesus, quando voltar, nos encontre fiéis. Não perca de vista. Como é que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas? Pregando o Evangelho de uma forma testemunhável, acima de todo e qualquer interesse. Como é que nós podemos viver esse Evangelho hoje? Olhando para a cruz de Cristo, vendo-a vazia, como um símbolo de vitória sobre a morte. Não deixe que a ideologia, que a política engane você quanto à sua visão de cumprir a sua missão
de falar que Cristo salva. No meio da sua família, aonde você estuda, aonde você trabalha. Alguns têm medo de perder o trabalho. Alguns têm medo da própria segurança. Como é que nós podemos ir em frente? Viva este evangelho, aproveitando as oportunidades. Use folhetos de evangelização no lugar onde se mora. Convide para os eventos da igreja. Mande mensagens. Temos o Disque Paz, que você pode ouvir, ser edificado e compartilhar com tantas outras pessoas que você conhece. Irmãos, tem chegado fake news, chegou agora há pouco tempo. Ontem chegou mais um fake news num grupo que eu pertenço. Acharam armas numa ONG de um apresentador. Fake news. Vá a fundo, porque você não vai e esparrama essas coisas, mas não esparrama o Disque Paz, que tem uma mensagem de salvação. Vocês estão entendendo? Na prática, esparrame a palavra de Deus. Há um truque aí nesse meio, sabe qual é? Assim, ó. Encaminhe sem dó. Ó, vão tirar da internet, encaminhe sem dó. Aí você vai lá encaminhar sem dó, porque vão tirar da internet. Então, eu quero dizer a você, pegue tudo que é evangelístico, encaminhe sem dó. Ah, aquele irmão seu pensa diferente, mande mensagem para ele, bíblica. Não como indireta, não. Falando do amor, falando de arrependimento, falando de salvação. Como é que eu posso viver esse evangelho? Com uma vida compromissada com a palavra de Deus, lendo e meditando todos os dias, numa vida de oração, realmente desejando que todos os homens sejam salvos. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, porque o Senhor Jesus diz que quando isso se completar, o fim virá. E bem-aventurado aquele servo que o Senhor Jesus encontrar fazendo assim. Abaixa a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Deus. Nos perdoe principalmente quando fazemos um balanço e nos lembramos de que faz um tempinho que a gente não fala do teu filho. Que já faz um tempinho que a gente não leva ninguém a Cristo. Que já faz um tempo que a gente não se assenta para estudar a Bíblia, discipulando alguém. Oh Deus, nos perdoe, em nome de Jesus. E coloca a verdade no nosso coração, nos motiva com a coragem, com a ousadia que tem todos aqueles que realmente temem ao Senhor, confiam nos teus propósitos e querem viver a realidade desse evangelho que transformou as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.